Bom dia, mais uma quinta-feira. Estamos aqui no Educo, ao vivo, para conversar com vocês sobre um assunto que desperte interesse nos pais, nas mães, nos cuidadores, de maneira geral, de uma criança. Hoje a gente vai receber Daniela Teixeira. Ela é mestre em consumo e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse período que a gente está vivendo de isolamento social e a tentação das telas, né? Como não cair nessa tentação. Dani já tá por aqui, vou aguardar ela enviar uma solicitação e a gente começa a conversar. Mas antes disso, nós vamos receber Denis, daqui do Educo, para ele dar alguns recados e em seguida a gente começa a conversa com Dani. Denis, eu vou aguardar a tua solicitação, que entrou e depois saiu agora. Vamos aguardar Denis, ele vai dar uns recados, depois a gente conversa com Dani. Dani, você me perguntou como é que faz a solicitação. Aqui mesmo na live vai aparecer assim, enviar a solicitação para participar deste ao vivo. Só você clicar nisso, eu aceito e você entra, como eu fiz com o Denis, que está aqui. Oi, Denis, bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bom. Bom dia a todos do Educo, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu vou dar alguns recadinhos para vocês, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, né, os nossos conteúdos no Instagram, no Facebook, no nosso YouTube, no site também. Espero que vocês estejam gostando e que esteja fazendo a diferença na vida de todos vocês, tá bom? Como vocês já sabem, toda quinta-feira a gente está fazendo essa live, né? O nosso horário era 11 horas, mas atendendo alguns pedidos, a gente antecipou para as 10. Então, vamos ver se vai dar certo esse horário, se vai ficar bom para todo mundo. Ficando, a gente mantém esse horário. Mas aí a gente vai avisando vocês, tá? Queria dar um recadinho sobre o Telegram. Nós criamos esse canal. Que acontece? O Instagram e o Facebook, eles estão entregando os nossos conteúdos de forma orgânica para uma quantidade muito pequena de pessoas. Só 2% dos seguidores que recebem os conteúdos, né? Então, o Telegram é um canal mais direto, é um canal totalmente direto, na verdade, e que vai garantir que vocês recebam 100% de tudo que o Educo faz, tudo que a gente produz. E a gente também está convidando profissionais para darem dicas. Teremos alguns conteúdos exclusivos para o Telegram, né? Então, os profissionais eles vão estar dando dicas, uma espécie de pílulas para quem estiver nesse canal, tá bom? E um último aviso aqui, o Educo está prestes a completar um ano, agora em maio a gente completa um ano, e para comemorar essa data a gente criou um projeto pioneiro e um projeto muito, mas muito, mas muito especial. A gente vai lançar o nosso primeiro curso online para os pais, né? Vai ser um curso online para os pais. Esse nosso primeiro curso vai ser para pais de crianças de 0 a 3 anos de idade, tá? E eu vou pedir para vocês entrarem no link da bio, que lá tem o botão para vocês fazerem a inscrição dessa live, que vai acontecer no dia 7 de maio, às 8 horas da noite. Então, a gente tem aí o encontro marcado. Vão lá agora, vocês saem aqui da nossa live, depois entram de novo, já façam a sua inscrição, que vai ser um momento muito especial, onde a gente vai apresentar esse nosso novo curso online. É um método para auxiliar mães e pais a despertarem o potencial máximo dos seus filhos. Nós criamos uma metodologia através de uma ferramenta que vai dar todo esse passo a passo de como que vocês conseguem atingir esse objetivo. E nessa live, além dessa apresentação do nosso primeiro curso online, em detalhes, né? E tem algumas surpresas bem legais também. Nessa mesma live, a gente vai ter uma entrevista com o Rui Vanderlei. Deixa eu ler aqui. Ele é psicólogo clínico e mestre em ciência da psicologia. E ele vai falar sobre o tema Educar Filhos, a maior missão da sua vida.
O Rui, ele é fantástico. É um amigo meu, um amigo particular. Ele é palestrante, ele é fantástico. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa entrevista, esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês. Então é isso, gente. Queria dar só esses avisos mesmo. Já antecipadamente agradecer a Daniela, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente fez uma matéria com ela algum tempo atrás e foi espetacular. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de tudo que ela vai passar para vocês. Beleza, Ana? Obrigado aí por me chamar. Pessoal, um abraço a todos vocês e boa live. Obrigada. Denis, qualquer coisa, fala com Dani, porque ela ainda não enviou a solicitação. Porque quando Ainda eu tô não. fazer isso. E aí, qualquer coisa, você fala com ela no WhatsApp para avisar ela como funciona, porque eu não consigo entrar lá. E eu vou continuar guardando a entrada dela, tá bom? Combinado, vou falar com ela aqui. Um Obrigada. abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso. Vocês ouviram os recados de Denis. Eu continuo aqui aguardando Dani, que é a nossa entrevistada de hoje. Ela vai falar sobre crianças e telas. Acabei de ver a solicitação dela. Vou colocá-la aqui. Vamos ver se vai funcionar. Cadê Dani? Oi, Dani. Tudo bom, Ana? Consegui. Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Gente, como eu falei, Daniela Teixeira, ela é mestre em consumo. Fala com muita propriedade sobre esse assunto. Denis mencionou que a gente já fez uma matéria com ela. Essa matéria saiu em novembro do ano passado, ali no contexto da Black Friday, aquela exposição, né, que a gente tem o estímulo ao consumo nesse período. E aí Dani falou dessa relação sobre infância e consumo. Hoje a gente vai trazer esse tema para esse contexto que a gente está vivendo, que é de distanciamento social e a tentação das telas, que acaba ficando ainda maior nesse período em que estamos todos confinados, né, Dani? Exatamente. Vamos falar um pouco de telas. É muito fácil a gente recorrer às telas, né, nos dias de hoje. E aí vamos falar um pouquinho, tirando esse contexto que a gente está vivendo hoje, falando de maneira geral, questões que já vêm de outras épocas, dessa questão das relações com as telas. Quando é que é algo que pode ajudar, que beneficia, e quando é que cai numa que pode ficar? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é entender o funcionamento e os riscos que estão associados ao uso de telas, né? E é óbvio que se for um uso saudável, isso é diminuído, né? Mas o uso excessivo, ele pode gerar graves problemas para as crianças. E aí, Ana, aqui eu estou falando de crianças até 12 anos de idade, tá? Que é o que a gente considera como sendo criança. Existem dois tipos de riscos, tá? Os riscos de saúde, né? E os outros. Quais são esses riscos de saúde que os especialistas, enfim, pediatras, psicólogos, vêm atacando bastante há já alguns anos? Primeiro, risco no desenvolvimento, né? Isso afeta o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, tá? Facilmente a gente percebe quem tem filho em casa, quem tem criança em casa, quando ela é muito exposta a telas, ela termina ficando mais irritada, mais ansiosa, muitas vezes agressiva, né? Porque tem uma alteração no emocional dela. Mas não é só isso. O uso excessivo de telas, ele também está muito ligado ao sedentarismo, porque a criança passa muito tempo sem se movimentar. E isso pode levar, por exemplo, à obesidade, né, que gera outras doenças crônicas que termina acompanhando a criança ao longo do tempo. Isso sem falar de LER, né, que é aquela lesão do esforço repetitivo, especialmente se forem telas de uso individual, né, como celular, o tablet, ou mesmo videogame. Tá? Problemas de alteração no sono e na alimentação. Então, esses são riscos relacionados à saúde. Tá? E quais são os outros riscos? Primeiro, uma questão de segurança, né? Invasão de privacidade, principalmente aí as telas que estão conectadas à internet, né? Roubo de dados. Isso é uma questão séria que vem sendo discutida mais recentemente.
A exposição à publicidade infantil, e de novo, na internet isso é mais agravado, né? Porque na internet você não sabe muito bem o que é publicidade e o que é entretenimento e o que é diversão, as coisas ficam misturadas, né? Tem uma outra questão séria do cyberbullying, e a gente tem escutado histórias muito graves envolvendo crianças, né, de bullying na internet, e que passa ao largo dos olhos dos pais, né? Quando os pais vêm a saber de alguma notícia, o estrago já está feito, né? Isso sem falar nos riscos de pedofilia, de exploração sexual, de sexualização precoce, né? Então, existem vários riscos aí associados ao uso de telas. Dani, uma coisa que as pessoas comentam, e aí eu queria saber se é mito ou verdade. As telas viciam, pode deixar a criança viciada? Sem dúvida. Já existem estudos, inclusive foi lançado recentemente o livro de uma estudiosa espanhola, que ela aborda justamente essa questão do vício das telas, né? As telas, os aplicativos e o conteúdo que é desenvolvido para telas, ele se utiliza dos mesmos mecanismos, né, que causam vício nas pessoas. Por exemplo, é o mesmo mecanismo de alimentos ultraprocessados, né? Você tem uma sensação com alimentos processados que você come, não consegue parar de comer, mas aquilo não lhe sacia nunca, né? Porque ele tem ali alguns elementos químicos que fazem você ficar viciado. O mesmo acontece para a questão das telas. Os aplicativos são desenvolvidos para que você se vicie, você queira cada vez mais. A mesma coisa o videogame, né? Isso é muito fácil a gente observar, Ana, no comportamento das crianças. Né? Quando a criança começa a assistir, seja televisão ou seja o videogame, brincar no videogame ou no celular, ela fica ali de forma contínua, né? Difícil largar por desejo. Uma outra coisa que eu queria comentar com você, e aí a gente já está recebendo alguns comentários, a gente conclui essa parte inicial e depois a gente vai interagindo com as pessoas. Então, mandem seus comentários e perguntas para a Dani. Vamos aproveitar que ela está aqui para tirar as dúvidas. Mas, Dani, eu queria falar um pouquinho contigo sobre o exemplo também, porque aí às vezes a gente fala da criança, mas os pais usam muito, não querem que a criança use, mas está usando. Então, assim, essa questão do exemplo dos pais nesse sentido. Ana, é fundamental, né? A criança, ela não esconde. Então, ela absorve muito o que ela está vendo ali em torno dela. E não adianta de nada os pais limitarem ou restringirem, colocarem regras, se o comportamento deles vai ao encontro daquilo ali. Então, é importante que os pais percebam que a forma como eles lidam com as telas vai influenciar no comportamento dos filhos. Tá? E aí eu queria fazer uma ressalva que é importante quando a gente fala de telas, os pais perceberem que eles precisam gerenciar dois critérios, vamos dizer assim, que é o conteúdo e o tempo. Não adianta quitar o tempo ou estabelecer o tempo de telas para os filhos e não olhar para de conteúdo a criança está tendo acesso. Ou o inverso também, né? Restringir ou limitar ou editar aquele conteúdo e não olhar para a quantidade de tempo que a criança está tendo acesso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um manual, está disponível na internet. É legal que faz bem um olhar, que ela orienta o delas, e tem várias dicas para os pais, e fala sobre essa questão do exemplo, né? Mas ela orienta o telas com base em dois critérios. O primeiro é a idade da criança e o segundo é o seu desenvolvimento cognitivo e social. Tá? Então, por exemplo, crianças até 2 anos de idade não devem ter qualquer acesso à tela. A nenhuma tela. Ela não deve ter acesso a nenhuma tela. Tá? De 2 a 5 anos... Oi, teu áudio está cortando. Você tem fone para usar? Porque teu áudio ele tá dando umas cortadas. Deixa eu ver se eu fechar aqui Deixa eu ver se eu fechar aqui a janela, que o meu fone deu um pau aqui, não tá... Se eu encontro um fone aqui.
Acho que vamos ver se ele vai funcionar. Melhorou ou não? Deu uma melhorada já. Agora ficou ficando, acho que por causa do fone. Acho melhor que talvez seja melhor sem fone mesmo, Dani. Qualquer coisa Tá me ouvindo? você me avisa e a gente vê como é que pode melhorar isso. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Melhorou. Tô ouvindo. Tá bom aí para Melhorou? vocês, Pronto, vamos pessoal? lá. Como é que tá aí para vocês? Bom, e eu estava falando da questão da limitação, né, das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, até 2 anos, nenhum acesso a elas, tá? De 2 a 5 anos, 1 hora no máximo por dia, e nem tem telas junto à alimentação ou antes de dormir, por conta do impacto na qualidade do sono da criança, né? Vê que interessante. Até 6 anos, uma atenção redobrada para conteúdo de violência virtual, porque na verdade ela não consegue diferenciar realidade de fantasia, tá? Até 10 anos, não deixar a televisão no quarto, ou deixar a criança com celular, com tablet isolada por conta daqueles riscos. E em nenhum momento a criança deve ter com esses vídeos de violência que você atira para ganhar recompensa. Porque o que acontece? Você banaliza, a criança passa a achar que aquilo ali é normal. Né? E isso tem um impacto muito grande no comportamento dela ao longo dos anos. Dani, a gente já recebeu algumas perguntas, vou fazer, e aí qualquer coisa a gente vai retomando outras questões ao longo do vídeo. A gente recebeu o seguinte: bom dia. Nossa filha tem 1 ano e 8 meses e adora assistir vídeos infantis na hora das refeições. Isso pode fazer algum mal para ela? Sim, eu acho que tem 2 questões aí que a gente precisa separar. Né? Primeiro, com 1 ano e 8 meses, a criança não deve ter acesso a telas. Tá? Mesmo que sejam desenhos animados, que teoricamente é desenvolvido, mas até 2 anos de idade, a criança não deve ter esse acesso à tela. Tá? Que venha de telas. E a segunda questão, o segundo problema é justamente colocar a criança para assistir enquanto come. Né? É muito recorrente a gente reclamações de pais que seu filho tem um problema de não gosta de se alimentar. Termina recorrendo à tela para que a criança se alimente. Né? Isso termina agravando o problema, porque a criança está ali se alimentando, ela não está percebendo as texturas, os sabores, ela está simplesmente abrindo a boca e engolindo. E isso termina desenvolvendo outros problemas alimentares ao longo do tempo. Tá? 2 coisas que devem ser evitadas para crianças de 1 ano e 8 meses. A alimentação junto com tela nunca, tá? A gente tem um conteúdo bem legal sobre isso, Dani. Tá no feed da gente, aí eu aviso vocês. Um vídeo com a instrutora de Mindful Eating, Luma Santos. E ela traz isso para crianças especificamente. E aí ela fala dessa atenção necessária no momento da alimentação, do prejuízo que as telas trazem para esse momento. É um conteúdo bem extenso, é um vídeo de cerca de 20 minutos que ela fala só sobre isso, esse momento da alimentação. Como estimular essa atenção plena no momento da alimentação. Isso está no feed da gente aqui do Instagram. Então, terminando a live, quem tiver interesse nessa questão, especificamente da alimentação, tem também esse conteúdo extra aí. E aí a gente recebeu também um comentário de Fernando Lima, Dani. Ele diz o seguinte: observo também uma alteração de comportamento na comparação entre o conteúdo de telas e a relação com mães e pais. O que vem da tela é liberado e positivo. O que vem do pai e da mãe pode ser impositivo. Eu acredito que é isso que ele escreveu. É isso, era um comentário. Não tem uma pergunta
exatamente, mas não sei se você quer comentar alguma coisa sobre a mídia, e ele está certíssimo no comentário dele, porque a mídia, né, ela é uma das grandes influências dentro da criança. Né? Sem dúvida alguma, a mídia está presente na nossa rotina de uma forma muito agressiva. Né? Às vezes, as crianças terminam tendo contato até com mídia, do que com os próprios pais, por diversas razões. Né? E é natural que essa influência da mídia seja tão forte. Né? E a gente está dando conflitos familiares, né? Que vão contra uma orientação dos pais. Ele está certo? Dani, a gente recebeu um comentário que eu achei bem interessante. E ela diz o seguinte: as telas são a nova chupeta. Como fazer um desmame depois? Sem dúvida. É uma boa, não tinha ouvido falar disso, mas é uma analogia muito boa. As telas são a nova chupeta, né? Quantas vezes a gente não vê em reuniões familiares ou em restaurantes, né, bebês muito pequenos com um celular frente a bebês muito pequenos ou até crianças bem maiores, mas com o celular em frente a ele, completamente além do que está acontecendo no seu entorno. Né? E parece que os pais dão a tela ali para ter um pouco de sossego, né? Um pouco de tranquilidade no momento da refeição. E é justamente esse comportamento que termina depois faltando contra, porque aí depois os pais vão ter problemas de que meu filho não consegue largar o celular, ele não presta atenção. Dani, eu não estou conseguindo te ouvir. Teu áudio cortou. Eu não sei se para vocês também cortou o áudio de Dani, mas eu não estou conseguindo ouvir daqui. Isso, Gabi Carlos. Oi, Gabi, inclusive. Confirmou que está sem som. Tá sem som para você também. Vocês conseguem me ouvir? Ou eu não sei se foi uma coisa da live como um todo ou é no de Dani. Se vocês puderem me dizer se vocês me ouvem. E aí eu vejo se é uma coisa só com Dani. Vocês conseguem me ouvir e não ouvem Dani. Tá. Tá sem o áudio de Dani. Ok. Tá. Dani, eu não sei nem se ela não... Ela saiu e acho que vai enviar uma nova solicitação. E a gente continua a conversa. A gente vai retomar esses comentários que vocês estavam fazendo. E vamos também continuar a entrevista com Dani. Como ela saiu e vai voltar, pronto, ela já solicitou, vou aceitar ela aqui, vamos ver se agora vai. Dani, você enviou a solicitação e aí quando eu abri, aparece assim, Daniela Teixeira, mas embaixo tem, não pode participar. Não sei por que motivo está escrito isso e aí eu não consigo te aceitar. Manda uma nova solicitação, por favor, que aí eu, enfim, tento novamente te adicionar aqui a conversa. E aí, lembro para vocês, de repente, se tiver alguém aí que entrou no meio da conversa, a gente está falando com Dani Teixeira sobre o uso de telas e aí como isso se potencializa nesse período de distanciamento social. E Dani, ela não só está participando aqui da live, tem essa possibilidade de contato com vocês, vocês podem tirar dúvidas, enviar comentários, mas Dani também participou já de um conteúdo Educo que a gente gravou, é um vídeo bem bacana. É um vídeo que saiu em novembro do ano passado, então vocês podem baixar aí um pouquinho o feed do Educo ou procurar a matéria no nosso site, que tem o link na bio.
E a gente fez esse conteúdo com o Dani, na época no contexto de Black Friday. A gente estava falando sobre essa exposição excessiva das crianças ao consumo, à publicidade infantil, o que regulamenta a publicidade infantil, como evitar que os nossos filhos sejam tão expostos a essas propagandas que podem ser danosas, enfim, para a formação, para o desenvolvimento deles. Então, a gente tem esse conteúdo. E, Fernando, quando ela voltar, a gente continua falando sobre essa analogia com a chupeta, que você está pedindo aqui para que ela continue falando, porque justamente onde parou, a gente vai pedir para ela continuar daí. Eu vou só ver se eu consigo adicioná-la novamente aqui na nossa live. Novamente, Dani, aparece o seguinte, eu clico lá para te adicionar, você até aparece, mas embaixo aparece não pode participar. Não sei se porque na tua ferramenta aí, não sei se é o celular ou o computador, tá com alguma limitação de vídeo ou de áudio, mas aparece isso, de que você não pode participar. E aí eu vou continuar aqui aguardando para ver se a gente consegue fazer a tua entrada realmente. Denis colocou um link aqui na live, eu acredito, link da matéria de Dani. Então, Denis já colocou aqui o link, vocês podem já acessar por esse link que Denis enviou. De qualquer maneira, está no nosso feed e também está no site do Educo. E o site do Educo vocês conseguem acessar pelo link que tem na bio aqui mesmo do Instagram, tá? Vou ver aqui novamente se Dani... Agora, Dani, consegui. Aparece direitinho. Pronto. Consegui adicionar a Dani. Vamos ver se agora vai. Tá aqui aguardando a entrada dela para a gente continuar a nossa conversa. E a gente vai retomar daquele ponto que Dani estava falando da analogia com a chupeta. Dani, bem-vinda de volta. Voltamos. Pronto, e voltou com áudio. Tudo ok. Tá me ouvindo, Ana, agora? Sim, tô ouvindo. Ah, que bom, então. Voltamos. Dani, vamos retomar aquela questão da analogia com a chupeta, que foi de onde parou e a gente não conseguiu concluir o pensamento. Tá me ouvindo, Dani? Caiu o áudio de Dani novamente. Ela diz que não está escutando e eu também não consigo escutá-la. Acho que vocês também não conseguem, né? Fernando disse que acha que a internet de Dani está oscilando. Não sei se é isso. Desativar os comentários ajuda a voltar o áudio dela. Eu não sei nem como resolver isso. Dani, ficou assim com o fone. Sem o fone, será que funciona? Paty está dando a sugestão. A gente está recebendo aqui sugestões também de como a gente resolve essa situação que a gente não está ouvindo Dani. Não sei se é a internet, se é o fone. Vamos tentar aqui resolver essa questão técnica para continuar a conversa. E aí, Dani, essa live com Dani aqui no perfil do Educo e também fica disponível no nosso YouTube. Então, vocês vão poder assistir ela na íntegra quando a gente conseguir concluir. E eu vou adicionar a Dani aqui novamente para a gente continuar, tá? Vamos lá. Dani, mais uma vez, quando eu tento te adicionar, aparece não pode participar embaixo do teu nome. Então, que aconteceu na outra vez que você tentou entrar. Não sei por que isso aparece, nunca tinha visto dessa forma, mas manda novamente uma solicitação até funcionar como foi da outra vez, que só na terceira chamada a gente conseguiu adicionar a Dani aqui. Qual o link no YouTube? Bruna, aqui na própria bio do Instagram, do Educo, você tem um link que leva você para o site, leva para e-books, leva para o nosso canal no YouTube. Então, no link da bio, tem o Linktree para vários lugares do Educo, inclusive o nosso YouTube. De qualquer maneira, você entrando direto no YouTube, você pode colocar
educo.inf, que você acha o nosso canal. Lá tem todos os conteúdos que a gente já disponibilizou sobre o assunto. E Denis colocou aqui também o link do YouTube. Se você quiser entrar especificamente nessa matéria, de qualquer maneira, tem o canal, que tem outros conteúdos também que você pode entrar no canal do Educo. Tem o link na bio, tem esse link que Denis mandou aqui. Vou tentar adicionar a Dani de novo. Dani, mais uma vez, infelizmente, tento te adicionar e diz não pode participar. Se puder, faz isso novamente. A gente vai continuar tentando aqui, pessoal, até Dani conseguir de fato entrar e a gente conseguir concluir a nossa conversa de hoje sobre telas. A gente tem está falando sobre isso. Dani já fez alguns comentários muito pertinentes em relação ao assunto. Já falou, e aí aproveito para fazer esse resumo para quem entrou depois do início da conversa. Né? Daniela Teixeira, ela é mestre em consumo, ela fala sobre esse assunto relacionado à infância com muita propriedade, estuda o assunto há muito tempo, então é uma das principais vozes sobre esse assunto, se não a maior voz que fala dessa relação de consumo e infância aqui em Pernambuco, e uma das principais, inclusive nacionalmente. Ela tem relação com o Infância Livre, escreve alguns artigos para lá, que é nacional. Então, Dani é uma pessoa que tem muita propriedade, como eu disse, sobre o assunto para falar. Então, aproveitem para, quando ela voltar, interagir com ela, tirar dúvidas, se vocês tiverem algumas dúvidas. Dani solicitou novamente, vou tentar adicionar aqui. Agora consegue. Deu a permissão. Vamos lá, aguardando Dani. Vamos tentar mais uma vez. Tá aí aguardando a entrada dela, já foi solicitada. Acho que é só uma questão de comunicação agora com a internet dela. E como eu estava resumindo, né, o que ela já estava falando aqui, ela trouxe aí o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Pode depois assistir e voltar para esse ponto. Dani falou sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, de que, por exemplo, até 2 anos as crianças não devem ser expostas à tela. E até os 6 anos, a gente está falando aí de 0 a 6 anos do período da primeira infância, esse controle deve ser bem mais rígido, porque as crianças não conseguem distinguir realidade e ficção, por exemplo. Então, aqueles jogos muito violentos em que a criança atira ou alguma coisa do tipo, pode causar uma confusão ou impacto no desenvolvimento das crianças. Então, por isso, a importância desse cuidado ainda maior na primeira infância, até os 6 anos. Dani não conseguiu entrar aqui. Se puder, Dani, faz uma nova solicitação. Não sei qual seria a solução agora. Se a gente tentar num outro momento, se a gente continua esperando Dani aqui para a gente continuar a conversa de onde a gente parou. Eu vou aguardar a entrada dela ou sugestões do que fazer para a gente continuar essa conversa. Se a gente aguarda ou se a gente faz no outro momento, porque eu não sei se é um problema que vai ser resolvido agora ou se não vai ter solução por enquanto. Estou aguardando a entrada dela para saber o que a gente faz, se a gente continua ou se a gente retoma num outro momento. Mas é isso, tecnologia, né? Estamos falando delas e das tecnologias e também estamos à mercê da tecnologia nesse momento, esperando aí uma conexão de Dani. Lembrando novamente que a gente tem um conteúdo com Dani, já gravado, já editado, já está no ar, que é sobre consumo e infância. Ela fala sobre publicidade infantil e está no nosso feed e também no nosso site com uma matéria. Vamos ver se ela consegue entrar agora, porque eu tenho uma nova solicitação de Dani por aqui. Cleide sugere que entre pelo celular. Dani, se puder, não sei se você está no celular. Oi, Dani. Opa, será que agora vai? Espero que sim, estou te ouvindo. Acho que agora vai. Vamos. Tá me ouvindo? Tô.
Ah, que bom, então. Tecnologia tem disso, né? Não tem jeito. Exatamente, estava falando justamente sobre isso. Estamos falando de tecnologia e à mercê dela. Exatamente. É isso. Mas vamos retomar aquela analogia com a chupeta, que foi de onde a gente parou. Isso. Então, assim, é muito fácil, né? Hoje em dia a gente vê os próprios pais entregando telas, celulares, tablets que sejam para crianças muito pequenas, né? Para ter um minuto de sossego e tal. E isso termina, ao longo do tempo, se voltando contra a própria família, né? E aí tem a ver com aquela história que a gente estava falando antes de exemplo, né? Os pais também precisam dar o exemplo. Uma coisa que é importante a gente perceber é que nenhuma criança nasce grudada a um celular ou a um tablet, né? Alguém entregou aquele celular ou aquele tablet para a criança. E aí depois não adianta a gente colocar a mão na cabeça e dizer, pô, meu filho não larga nenhum celular. Mas quem entregou esse celular ou esse tablet para a criança pela primeira vez? Quem criou essa rotina ou esse hábito na criança? E isso normalmente, Ana, acontece quando a criança é ainda muito pequena, sabe? A gente acha que é uma coisa inofensiva, mas depois dá trabalho para tirar ou para reverter esse comportamento. E aí, essa questão que você falou, Dani, me lembra muito comentários que eu costumo ouvir em relação a essa coisa que você falou de ela não nasce usando, né? Mas rola uma naturalização disso, no sentido de que as pessoas comentam, parece que já nasceu sabendo usar, esses meninos hoje em dia já nascem sabendo, sabem muito mais do que eu. Queria que tu comentasse alguma coisa em relação a isso, porque existe essa naturalização já de que as crianças já nascem com as telas, né? Como se fosse dessa forma. Sem dúvida alguma. Eu desconheço qualquer estudo que mostre que a criança já nasce sabendo como lidar com as telas, tá? É óbvio também que a gente vê nos dispositivos atuais, principalmente, né, celular e tablet, ele é um design feito para ser intuitivo, né? Não à toa, principalmente a Apple, quando lançou, dos grandes feitos dela era justamente isso. É tão intuitivo, eu não preciso ler manual para aprender, porque ele traduz ali um movimento natural do ser humano. Então, talvez seja isso que faz com que as crianças tenham uma identificação rápida com aquilo. Mas, de novo, se alguém entregou aquele celular para a criança, se a criança tem acesso a um celular com 1 ano de idade, e aí com os movimentos que ela faz na tela, ela vai aprendendo, vai absorvendo, né? E aí com os 3, 4 anos, ela de fato já sabe mexer na tela muito mais do que uma pessoa com mais idade, por exemplo, né, que tem as dificuldades naturais com as novas tecnologias. Mas nenhuma criança nasce sabendo como funciona o celular, né? Ela aprende isso ao longo do tempo. A gente recebeu outro comentário aqui, que é de Karina. Karina disse que é muito difícil ficar sem telas. O filho dela de 4 anos, por exemplo, teve uma fase que só comia acompanhado da tela e hoje ele come normal e bem. Ela disse que viajar com a filha de menos de 1 ano também precisa das telas. A gente termina recorrendo como pai e como mãe a história da chupeta, né? Pô, eu vou fazer uma viagem longa, como é que meu filho vai se comportar? E também eu acho que tem uma outra coisa aí, Ana, que a gente, enquanto sociedade, não está também muito disposto a ouvir críticas, né? Então, se você coloca uma criança dentro de um avião para longas horas de viagem, se a criança tem um comportamento absolutamente natural de uma criança pequena, por exemplo, de chorar, de gritar, a gente fica muito constrangido do que esse comportamento pode causar nas outras pessoas, né? A gente fica incomodado com o olhar que o vizinho dá para a gente e tal, e termina, né, para evitar também esse tipo de experiência, entregando a tela para distrair a criança. Eu acho que isso é uma reflexão importante para a gente, enquanto sociedade, de que, assim, crianças são barulhentas, né? Crianças vão chorar, e tudo bem, né, elas chorarem. E existem outros mecanismos para você tentar acalmar o seu filho durante uma viagem, por exemplo, que não seja só a tela. Por exemplo, uma experiência que aconteceu comigo, e aí, assim, obviamente que isso não é
um padrão, acho que cada família encontra o que melhor se adequa a ela. Quando eu viajava com o meu filho, já com 2 anos e pouco, a gente levava papel e caneta para riscar, ou até mesmo um quebra-cabeça muito simples para ir distraindo, né? Para tentar justamente evitar esse uso de telas. E a questão da alimentação é uma questão muito grave, né? Que bom que a Karina conseguiu reverter isso com o filhinho dela. Mas colocar a criança para comer em frente à tela é um problema que pode se arrastar ao longo da idade da criança, tá? Toda criança passa uma fase em que ela não se alimenta direito, né? Faz parte. A gente precisa ter paciência para tentar reverter essa situação sem recorrer ao artifício das telas, que num primeiro momento parece resolver a questão, mas na verdade depois vira um problema muito maior para a família lidar. Gabi Carlos fez um comentário também, e aí eu vou ler o comentário dela. Ela diz que muitos pais ainda fazem isso por falta de informação, outros por falta de disponibilidade, porque dá trabalho não usar as telas como chupeta ou muleta. Precisa de paciência e criatividade. E aí ela completou dizendo também que é importante saber que a ciência que indica a restrição, que é a ciência que indica a restrição no uso de telas. Não é uma invenção, enfim, de Dani, da gente do Educo, que está trazendo o assunto. É a ciência que, por meio de evidência, já mostrou esses impactos e etc., que é o que Dani falou também logo no começo, falando das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. E quando essas recomendações são feitas, ela não é feita por um profissional. Existe todo um corpo de profissionais que estudam aquilo de com olhares diferentes, mas que trazem evidência científica falando daquilo que Dani falou no começo, né? Quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então é isso, acho que é entender, e aí eu já estou fazendo um comentário, mas esse comentário é de Dani, mas que a gente aqui traz a informação, e a informação que é embasada pela ciência. E aí, obviamente, as decisões cabem a cada família, a cada pai, mas aqui a gente está trazendo informação e ciência. Acho que é isso, né, Dani? Acho que você deu a resposta perfeita, Ana. E é legal, Gabi, falar sobre isso, porque em época de tanto negacionismo, né, é importante a gente valorizar a questão da ciência. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, quando lançou esse manual, foi baseado em inúmeros estudos científicos, né, realizados no Brasil e no mundo. E a recomendação da SBP não é diferente da OMS, por exemplo, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que também restringe, na verdade, bane, né, a tela para menores de 2 anos de idade. Tá? Isso é uma coisa séria, minha gente. As telas é uma coisa nova, né, relativamente nova para a sociedade, e normalmente a sociedade termina lidando com novidades de forma muito entusiasmada, e ao longo do tempo é que a gente vai percebendo e conhecendo quais são os riscos e os problemas que essas novidades trazem, né, para a vida cotidiana. A gente recebeu uma outra pergunta, Dani, queria que você respondesse. A pergunta é a seguinte: tenho 3 filhas. Como explicar para a mais nova que o uso de tela dela é menor? Beijo, Dani, saudade, Felipe Januzzi. Os amigos aí, tá vendo? Eu acho que é através da conversa, Ana. Uma coisa que é importante os pais terem em mente é que a educação para telas também é uma responsabilidade nossa, né, enquanto pais. A gente educa nossos filhos para tantas outras coisas, e por que a gente acharia que com telas seriam diferentes? Então, diz, como é que a criança menor vai entender que o uso dela é diferente da maior? Isso, para mim, é igual a qualquer outro comportamento que você deixa uma criança maior fazer e uma menor não fazer. A maior consegue sair sozinha para ir ali na padaria, enquanto a menor não vai, né? Porque ela ainda não tem ali a capacidade cognitiva, emocional, enfim, ou a consciência de segurança. Então, não é diferente das outras coisas que a gente educa nossos filhos, entendeu? A gente não pode também fazer com que a tela seja um bicho-papão dentro da família, né?
E aí tem uma outra questão que se discute muito, que é a autoridade parental, né? Educar também significa restringir, fazer coisas que a criança não gosta. E ok, a criança vai ficar chateada, né? O importante é o pai e a mãe terem um diálogo aberto com a criança, explicar as razões, mas no final das contas, a autoridade é do pai, né? Porque é uma responsabilidade você educar uma criança. E isso não pode ser feito de forma que apenas satisfaça os desejos da criança. Porque o adulto, ele sabe mais o que é certo e o que é errado do que uma criança, né? Impor limites é importante também para o desenvolvimento saudável dessa criança. E aí, Dani, Denis perguntou, e aí a gente aproveita para dar aquelas dicas práticas, que você elencou 10, né, no artigo que escreveu para o Educo. Denis perguntou se tem dicas para evitar o excesso de tela. E aí vamos para aquele momento em que você diz, enfim, quais são as dicas para isso, enfim, questões mais práticas para ajudar os pais. Tá. A primeira coisa, eu acho que é você ter uma regra, né? Uma regra clara em relação ao uso de telas, considerando aqueles dois aspectos que a gente já falou, de tempo de tela e conteúdo também. Então, você falar e acordar com o seu filho, mesmo as crianças muito pequenas já conseguem compreender aquilo ali. E uma coisa, Ana, que ajuda muito a essa questão das telas é a rotina, né? As crianças precisam ter uma rotina, né? Os especialistas falam sobre isso com muita propriedade. A rotina, ela ajuda a dar segurança para a criança, né? Então, escreva uma rotina junto com o seu filho, né? Mesmo com as crianças pequenas, eles gostam de participar. E as crianças tendem a se comprometer mais com aquilo que eles constroem juntos. E aí, nessa rotina, você pode ter o lugar tanto para as atividades estruturadas quanto para as atividades livres. Então, o tempo que ele vai estudar, o tempo que ele vai brincar lá com os brinquedos dele, que ele vai ler, que ele vai ficar sem fazer nada, né? E o tempo de tela está incluído dentro dessa rotina. É meia hora por dia? É 1 hora por dia? É depois da tarefa de casa, por exemplo? Estabeleça que regra é essa, né? É importante também que os pais, eles se atentem à classificação indicativa do conteúdo, tá, Ana? Dos vídeos, dos videogames, enfim, de todo o conteúdo, dos filmes, dos desenhos animados, para a criança ter um acesso ao conteúdo apropriado, né? E aí, em tempos de isolamento, eu acho que a coisa está mais confusa dentro de casa, né? A rotina familiar foi muito alterada. Outras coisas que podem ajudar a evitar esse excesso de tela, além da construção da rotina conjunto, por exemplo, envolver as crianças nos afazeres domésticos, né? Afinal, a dinâmica familiar, ela pertence a todos os membros da família. Então, mesmo as crianças muito pequenas, elas conseguem já ajudar a tirar um prato da mesa, forrar uma cama, colocar a roupa suja dela num cesto ali. Elas vão se sentir participando, né? E tem aquela história de eu conseguir. Além, obviamente, de estimular a questão da responsabilidade e de cooperação nas crianças. Agora também acho que é um momento legal para ressignificar o uso de telas. Ao invés de entregar o celular ou deixar a televisão ligada o dia todo, a gente tem visto durante esse período de isolamento inúmeras atividades que estão sendo ofertadas na internet, né, dentro das telas. Então, tem aula de música, tem aula de dança, tem aula de ginástica, tem contação de história, né, para as crianças menores. Então, tem inúmeras atividades com conteúdo de qualidade, né, que você, junto com o seu filho, pode escolher e incluir isso dentro da rotina deles, né? Uma outra dica que eu daria para evitar esse excesso de telas nesse período, especificamente, que a gente está vivendo, é o estímulo à solidariedade, né? A gente está passando por um momento muito complicado, né? E você envolver as crianças, aí tem que ser as crianças um pouco maiores, né? Num desafio de como é que eles podem ajudar os menos favorecidos, por exemplo, né? Então, eles se reúnem virtualmente com os amigos e bolam uma gincana para arrecadação de alimento,
ou de produtos de limpeza, e aí descobrem uma comunidade perto, ou uma ONG que está precisando disso tudo. Então, é direcionar a energia dessas crianças para outras atividades mais produtivas que não sejam simplesmente passar o dia todo em frente às telas, né? Dani, eu vi na internet recentemente, e aí nesse contexto de distanciamento social, uma sugestão. E aí eu queria saber se você acha que é legal. A mãe pegou um papelão e aí ela desenhou as telas, televisão, tablet, celular, e colocou 3 estrelinhas com velcro ao lado. E aí, a cada uso, a criança colocava lá a estrelinha, ela ia decidir que naquele momento ela ia usar a TV. Aí ela colocou a estrelinha lá, usou a estrelinha do dia naquele momento. E aí ela tinha o direito a ter 3 estrelinhas por dia e fazer o uso ali, usou, colocou a estrelinha, ela consegue visualizar que já utilizou, enfim, tem uma coisa mais lúdica. Você acha que a utilização de ferramentas assim, mais lúdicas, que as crianças visualizem, ó, já usei, agora esgotei meu tempo de tela, por exemplo, é legal? Cara, muito legal essa atividade, porque isso é uma rotina, né? E ela também está ensinando a filha sobre hábitos e sobre a responsabilidade da criança, né? Quando a criança compreende qual é a regra e ela vai lá e coloca a estrelinha dizendo, ó, eu vou usar isso aqui, ela está se comprometendo de que ela abriu mão das outras 2 possibilidades, né? Então, você está ajudando também a criança a compreender a regra e a se responsabilizar pelas escolhas dela. Muito, muito interessante, muito interessante. Quanto mais, Ana, a gente envolver as crianças, né, nesse processo de regra e de rotina e de explicação, sem dúvida alguma a gente vai ter crianças mais responsáveis e mais conscientes sobre o uso de tela, né? E você estava falando, Dani, ali quando a gente recebeu a pergunta de 1 ano e pouco, aliás, a criança mais nova, e você falou da coisa da conversa, da negociação. Desculpa, essa conversa, essa conscientização em relação às telas, deve ser conversada francamente já desde cedo, ou existe uma idade para falar sobre isso? Eu queria que tu comentasse um pouquinho essa questão. Bom, a gente partindo do pressuposto de que iremos respeitar as orientações médicas, né? A criança até 2 anos de idade, ela não deveria ter acesso ou ela não teria acesso a telas, né? Então, se ela não é exposta àquilo ali, né? E aí precisa ter o exemplo dos pais também, porque não adianta dizer, você não vê não, e eu fico aqui na sala enquanto meu filho está do lado mexendo no celular. E é óbvio que vai ter uma curiosidade, né? Mas a conversa até 2 anos de idade, se a dinâmica familiar permitir que não se expõe a criança a telas, ela está meio que preservada, né? Você não precisa ter. E a partir dos 2 anos, aí você vai introduzindo aos poucos e já dizendo quais são as regras, né, para a criança. Agora você vai assistir aqui, vamos conhecer um desenho, né? Você vai assistir um pouquinho, são 5 minutinhos só, tá? E depois a gente vai desligar. E aí você vai moldando. De novo, o importante é a conversa e a rotina. Porque a criança, ela vai percebendo. Se são 5 minutos, dia após dia, 5 minutos, ela já compreendeu que são 5 minutos, né? Aquela regra é uma regra que é criada e é respeitada. A coisa desanda, Ana, quando você não coloca uma regra e a criança fica meio perdida. Então, um dia ela pode assistir 2 horas de televisão. Outro dia ela pode ficar 4 horas com o celular na mão. Outro dia ela vai poder comer na sala de televisão. Então, isso confunde a cabeça da criança e aí ela tem dificuldade para compreender por que um determinado dia você está negando, né? Então, a introdução das telas, ela deve ser feita com muito cuidado pelos pais, observando uma rotina, regras claras para a criança e o cumprimento dessas regras e dessa rotina. Aí a conversa fica mais fácil, né? E outra dica que a gente recebeu, numa entrevista aqui do Educo, aí nessas dicas mais práticas,
com crianças maiores na hora da alimentação, que é um aspecto que você trouxe, ter o cestinho do offline, né? E na hora ali de se alimentar, ó, aqui é o local onde todo mundo coloca o celular e na mesa não usa o celular. Não sei se foi você que deu essa dica na outra entrevista ou se foi uma outra pessoa, mas a gente teve essa dica em algum momento aqui no Educo, desse lugar, assim, de, ó, aqui fica o celular na hora que a gente tá brincando, na hora que a gente vai conversar, na hora que a gente vai fazer refeição, enfim. Seria também uma dica prática aí para os pais. Sem dúvida alguma. A alimentação não combina com tela, tá? E aí, isso vai muito, né, das regras, da dinâmica, na verdade, que cada família tem, né? Se é uma família que está acostumado a fazer as refeições em frente à televisão, é complicado você dizer para a criança que ela não vai poder ficar com o celular dela, né? Ou no dia que vocês fizerem, que a família quiser comer à mesa, vai ser difícil explicar para a criança porque naquele dia vai se comer à mesa e não assistindo televisão. Então, o exemplo da família e as regras da dinâmica familiar vão ajudar ou prejudicar essa questão do uso de telas, né? Alimentação e telas não combinam, minha gente. Lugar de comer é sentado à mesa, né? De preferência em família, mas se não for possível com a família toda reunida, não tem problema. É a criança sentada à mesa se alimentando longe das telas, tá? Nem o lanche, né? Porque muitas vezes, né, quem tem criança pequena termina dando o lanche da criança na hora que ela está assistindo um desenho e tal. Nem o lanche deve ser feito em frente a uma televisão, a um videogame, a um celular, por uma razão muito simples. Ela está sendo ali com a tela hiperestimulada. E ela não consegue compreender a alimentação. Ela não consegue sentir a textura, o gosto, né, os sabores daquele alimento. E aí ela não percebe se está saciada ou não. Então a tendência é ir comer mais, né? Termina comendo mais, não fica saciada e aí desencadeia vários outros problemas, né, de ansiedade, de compulsão, sedentarismo, obesidade, enfim. Então, telas e alimentação não combinam. A gente tem uma pergunta de Karina, será a última pergunta, porque a gente está aí com 50 minutos e corre o risco de a live sair do ar quando chegar em 1 hora. Karina pergunta se a criança pode se alimentar brincando, porque a minha de 1 ano é na tela ou andando a casa toda. Ela tem 1 ano e 2 meses. O ideal, Karina, é que a criança tenha também uma rotina em relação à alimentação de sempre comer à mesa, né? Sempre o lugarzinho dela. O lugarzinho dela naqueles cadeirões de alimentação. Então, é ali que ela vai comer, né? O momento da alimentação é um momento sagrado. E aí, se você criar um ritual, né, já que ela tem a tendência ela está acostumada a se alimentar olhando as telas ou correndo pela casa, tenta criar um ritual de alimentação, tá? Coloca ela no cadeirão, ou se não for o cadeirão no local que é possível ela sentar junto à mesa e tal para comer, e vai repetindo esse ritual dia após dia, tá? Eu sei que é difícil, eu tenho uma criança de 3 anos de idade que sempre foi acostumada desde cedo foi acostumada a comer à mesa, né? Mas agora ele está numa fase de que começa a comer, aí se levanta, dá uma volta na mesa, corre e tal, mas a gente insiste a todos os momentos aqui, volta para cá, João, vem para cá, o lugar de comer é aqui, senta aqui do meu lado então, e não cede, né, a tentação de dizer, então tá bom, come aí desse outro lado. Porque quando a gente cede, a gente baixa a guarda, né? E as crianças são espertas em perceber que a regra foi quebrada e no dia seguinte elas já vão querer quebrar a regra de novo. Então, exige uma paciência, exige um esforço para que a gente siga a essas regras. Dani, eu vou ter que encerrar. O Instagram está avisando aqui que a gente tem 45 segundos para encerrar, senão vai derrubar a live. Então, muito obrigada por ter participado. Obrigada para todo mundo que assistiu. A live vai ficar disponível 24 horas aqui no Educo e também vai ficar disponível nas nossas redes, nos nossos canais. Eu estou correndo aqui porque está avisando 30 segundos. Está piscando aqui. Muito obrigada. Acompanhe os outros conteúdos que a gente publica. Quinta-feira que vem, 10 horas da manhã, a gente volta com a live. Vai ser com a jornalista Alice Souza sobre fake news, como proteger sua família.
Obrigada, tchau, Dani. Valeu. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.